Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos. Faz tempo que eu não posto um vídeo aqui no YouTube. Eu resolvi retomar o meu canal aqui para poder compartilhar um pouco das minhas ideias de investimento com vocês. Eu sei que tem muito conteúdo hoje relacionado ao mercado financeiro, mas eu acredito que vale a pena eu retomar esse projeto que ficou parado em stand-by durante um período e que agora eu pretendo retomar e colocar vídeos com mais frequência para compartilhar um pouco das minhas ideias de investimento com vocês, para que a gente possa aprender juntos, né? Eu acho que o mercado financeiro ele é muito cíclico e a gente tem que estar sempre se atualizando para poder acompanhar essa evolução do mercado. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu tenho recebido com relativa frequência, muito por conta dessa movimentação que o mercado teve abruptamente, né, nesses últimos meses, né? Uma queda bem acentuada. O mercado saiu de 120 mil pontos e nesse momento que eu estou gravando esse vídeo está trabalhando na faixa dos 80 mil pontos. E a pergunta é como é que a gente pode ganhar com a bolsa em queda? Obviamente essa é uma pergunta realmente pertinente e eu vou mostrar para você nesse vídeo como é que funciona essa estratégia, tudo o que você precisa saber para poder eventualmente adotar essa estratégia. Aqui vale um ponto importante, eu não estou recomendando que você faça uma operação para ganhar com a queda na bolsa, mas para que você tenha a possibilidade de fazer, e essa é uma escolha muito pessoal, você precisa conhecer como é que funciona a estratégia de ganhar com a bolsa em queda. E nesse vídeo eu vou apresentar exatamente isso para você. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no mercado, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona o movimento de queda, né, na bolsa. Então aqui a gente consegue ver que o mercado ele costuma subir de forma bem lenta, né, fazendo um zigue-zague. Mas quando ele cai de forma bem repentina e acentuada. É o que o pessoal costuma dizer, né, sobe de escada e desce de elevador. Dessa vez realmente foi uma queda muito aguda, muito rápida, que a gente ainda não tinha acompanhado no mercado. Se a gente pegar o índice Bovespa, ele teve uma queda de quase 50% em 20 dias. Realmente uma queda muito acentuada. Se eu pegar, por exemplo, Petrobras, essa queda foi mais acentuada ainda por conta, né, da guerra de preço do petróleo que a gente está acompanhando, né? A Petrobras caiu em 20 dias mais de 65%. E a pergunta que fica é como é que a gente pode ganhar dinheiro com a queda das ações. É claro que não é uma tarefa simples, a parte operacional, o entendimento da estratégia é simples, mas como a gente está falando de uma operação de timing de mercado, uma operação especulativa, essa tarefa ela não é simples, assim como também não é simples ganhar com a alta de mercado. Haja vista a gente vê muito investidor, operador, né, que está fazendo operações especulativas, perdendo dinheiro na bolsa. Mas vale a pena compartilhar essa ideia com você e eu preparei aqui um material para a gente poder conversar a respeito desse tipo de operação. Bom, primeiro a gente precisa entender que para ganhar com a queda da bolsa, existem basicamente duas alternativas, né? A primeira delas seria a venda descoberto e uma outra alternativa que a gente não vai abordar nesse vídeo seria a compra de uma opção de venda. A gente vai abordar especificamente a venda descoberto. Primeiro a gente precisa entender que é uma operação especulativa, de time. Eu preciso encontrar um bom time para poder vender, para poder eventualmente ganhar com a queda. Vamos entender como é que funciona isso numa planilha que eu acho que vai ficar mais fácil esse entendimento inicial. Bom, aqui eu já deixei separado para vocês para a gente acompanhar como é que funciona a mecânica dessa operação, que é bastante simples, mas que costuma gerar dúvidas em relação a investidores. Vamos imaginar hipoteticamente que eu queira vender ações de Petrobras porque eu acredito que o papel vai ter uma desvalorização. Claro que isso aqui não é uma recomendação, é só um exemplo que a gente está utilizando aqui. Eu estou utilizando o Petrobras porque é uma ação que tem bastante liquidez no mercado. Então, nesse exemplo, vamos imaginar que eu queira vender as ações de Petrobras a R$20 e eu coloquei uma quantidade de 1.000. Eu não tenho as ações na carteira. A gente vai ver mais à frente que é necessário ter uma garantia e mais à frente a gente vai ver isso. Vamos ver como é que fica esse cenário, né? Então, eu vendi 1.000 ações de Petrobras. No momento que eu vendo algo, eu recebo um dinheiro, eu recebo um crédito. Então, entrou um crédito na minha conta de R$20 mil. Ele mostra para mim que está negativo aqui porque eu estou vendido acreditando na desvalorização do papel. Vamos imaginar que, passado 2, 3 dias, eu vou lá e recompro essas ações por R$22, por exemplo. Ou seja, eu estou recomprando acima do valor que eu vendi. Nesse caso, vai ocorrer um débito na minha conta, porque quando eu compro, eu pago algo, então ocorre um débito. Nesse exemplo, eu recomprei o papel, né? E aqui tem uma observação importante. Quando a gente menciona comprar o papel, significa que eu não tinha o papel e eu fiz uma compra. Se eu utilizar o termo recompra, significa que eu havia feito uma venda e aí eu comprei o papel para zerar uma operação. Nesse caso, a gente utiliza o termo de recompra. É bastante simples, mas é importante você entender esse conceito. Bom, entendido isso, a gente percebe aqui que entrou um crédito na minha conta de 20 mil e ocorreu um débito de 22 mil. Logo, meu saldo aqui é menos R$2.000, mais os custos operacionais que a gente vai falar mais à frente. Agora, obviamente que quando eu vendo um papel, a minha expectativa é que ele possa se desvalorizar. Então, vamos imaginar que eu recomprei esse papel a R$18. Nesse exemplo, eu vendi a 20, recomprei a 18,
tive um ganho de R$2 por ação. Como eu vendi 1.000 ações, eu tive um lucro aqui de R$2.000 menos os custos operacionais. Então, crédito inicial de 20.000, depois ocorreu um débito de 18, eu fico com essa diferença. Bom, entendido isso, que é bastante simples, a gente primeiro precisa observar e fazer uma correção de um termo que eu considero importante. A gente já entendeu como é que funciona a venda descoberto, mas a gente precisa fazer uma observação que eu considero interessante para você entender como é que funciona a operação. Uma venda descoberto, normalmente é uma venda onde você vende um papel que você não tem na carteira. Então, por esse motivo, você está descoberto. Essa operação de venda descoberta, ela só ocorre no intraday, ou seja, se você fizer uma operação que você abre no mesmo dia e fecha no mesmo dia, isso é uma venda descoberta, porque você não tem o papel na carteira. Se você levar essa operação para o dia seguinte, a corretora vai tomar esse aluguel, você vai alugar essas ações e, obviamente, nesse momento você tem as ações na sua carteira, apesar de não ser sua, você tem essas ações, então é uma venda alugada. Então a gente pode separar venda descoberta, uma operação intradiária, normalmente para quem faz day trade, abre a operação no mesmo dia, fecha no mesmo dia, e uma venda alugada é uma venda onde você leva a operação por mais do que um dia. Claro que a gente vai ver questões relacionadas a como funciona o aluguel de ações, né, e a margem de garantia, etc. Então esse é um ponto bastante importante. Quais são os ativos que podem ser negociados para que a gente possa fazer vendas? Basicamente a gente tem os contratos futuros, as ações e as opções. Basicamente esses, né? E aí surge a pergunta se os fundos imobiliários podem ser utilizados para ganhar com a queda, né? Você vender um fundo imobiliário para comprar um preço menor. Não, nesse momento ainda não pode ser feito dessa maneira. Uma outra alternativa, né, quando a gente fala de fazer uma venda para ganhar com a queda, normalmente é a utilização de um hedge da carteira, né? Então você está comprado numa carteira de ações, você pode vender, por exemplo, a ETF, o BOVA11, para fazer um contraponto na sua carteira. Então você está comprado nas ações, se o mercado cair, você vai ter uma desvalorização no teu portfólio, mas ao mesmo tempo, se você tiver vendido em BOVA11, você vai ter uma valorização aqui. Então de um lado você está perdendo dinheiro, do outro lado você está ganhando, você vai tentar fazer um equilíbrio ali, isso é o que o pessoal costuma chamar de hedge ou proteção do portfólio. Bom, como é que se ganha na venda alugada? Única e exclusivamente com a desvalorização do papel. E aqui tem um ponto muito importante, né? É legal a gente fazer um comparativo com a compra do papel. Quando você compra um papel, existem várias formas de você ganhar dinheiro. A primeira forma que você tem é com a possível valorização daquele ativo. E a segunda é recebendo os proventos, né? Juros sobre capital próprio, dividendo, bonificação, direito de subscrição, etc. Existe uma série de formas de você ganhar dinheiro comprado. Mas no caso da venda, você só vai ganhar com uma eventual desvalorização do papel. Então esse é um ponto muito importante. Aliás, a gente precisa entender o seguinte, se o papel andar de lado, eu estou tendo prejuízo. Por quê? Porque eu vou ter que pagar uma taxa de aluguel para estar vendido nessas ações. Então esse é um ponto importante também. No caso da compra de ações, não, o mercado está andando de lado, eu permaneço com o mesmo valor. Se eu vender as ações, como eu tenho que pagar um custo de aluguel dessas ações, mesmo que ela ande de lado, eu vou estar tendo um prejuízo nessa posição, porque eu tenho um custo adicional que é cobrado diariamente, que é a taxa que eu remunero o doador do papel, que a gente vai falar mais à frente, aliás, nesse momento. Então, a gente tem basicamente duas figuras no mercado. A gente tem o doador e tem o tomador. E aí, de uma maneira bem simples, o doador é quem detém os papéis. E o tomador é quem pega os papéis emprestados, quem toma o aluguel das ações. O doador, ele normalmente tem uma carteira de longo prazo, tem uma quantidade grande dessas ações, e como ele não pretende vender, ele disponibiliza essas ações lá no banco de títulos de custódia, que é o BTC. Essas ações ficam disponíveis lá. E aí a pessoa que quer fazer uma operação especulativa pode tomar essas ações emprestadas, alugadas, mediante um pagamento para esse doador. E aí ele vai poder fazer uma venda para ganhar com uma eventual queda. Aqui tem um ponto importante que vai estar muito associado ao risco do investidor, que a gente vai falar mais à frente. Normalmente, grande parte dos contratos de aluguel, eles são reversíveis ao doador. Significa o seguinte, o doador disponibilizou as ações lá no BTC, você é o tomador, você tomou essas ações no mercado, mas a qualquer momento esse doador pode pegar as ações de volta. E se ele pegar as ações de volta, a corretora vai ter que alugar um novo lote de ações para você, mediante disponibilidade do mercado. Isso traz um risco que a gente vai falar mais à frente aqui também. Bom, quais são os riscos envolvidos nessa operação? Basicamente a gente tem alguns riscos, né? Primeiro, um risco relacionado à perda ilimitada. Vou detalhar aqui para vocês. Risco de perda ilimitada, quando você vende uma ação, o máximo que você pode ganhar é 100%, né? Porque ela pode chegar a zero. Mas o teu risco, eventualmente, é um risco ilimitado, né? Mesmo que você coloque, por exemplo, uma ordem stop, ela pode pular aquela ordem
e aí você tem um prejuízo muito maior do que você havia estipulado, né? E a gente sabe que um papel pode subir aí de forma indeterminada. Então esse é um risco de fato ilimitado que você pode ter, né? Você de repente vendeu um papel a R$20, passado um tempo você não estopou essa operação, ele pode estar custando mais do que 40%, então você estaria perdendo mais de 100% na tua posição. Então precisa prestar muita atenção nisso para poder fazer uma operação consciente, né? O segundo risco que você tem está associado ao risco de taxa de aluguel. Quando você vende um ativo e toma ele alugado, você tem uma taxa de aluguel que você vai pagar. Essa taxa vem descrita anualmente. E como eu mencionei para você, se eventualmente o doador do papel pedir esse papel de volta, a corretora vai ter que encontrar um outro papel para você e esse papel pode estar com uma taxa muito maior. E aí, para você não ficar vendido a descoberto, já que você está levando uma operação de posição, a corretora vai tomar esse aluguel para você a uma taxa muito maior do que você havia contratado anteriormente. Então, esse é um ponto muito importante. Lembrando que quando o mercado cai, essas taxas aumentam significativamente, né? Principalmente numa queda brusca, lei da oferta e da demanda. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui, como é que a gente pode consultar essas taxas, né? Então, você entra no teu home broker da tua corretora, clica no botãozinho BTC, e aqui você pode consultar o papel, né? Aí você vai ver se ele tem disponibilidade e qual que seria a taxa praticada. No caso de Petrobras que a gente está consultando agora, ele está sujeito à disponibilidade, então é importante confirmar com a corretora antes da venda, e a taxa de juros praticada é 0,90 ao ano. Lembrando que essa taxa é pro rata, né? Se você ficar 15 dias, você vai pagar proporcional a essa taxa, né? Você vai pagar a proporcionalidade de 0,90 ao ano. Agora, se a gente pegar, por exemplo, um outro papel aqui, vale 3, vamos ver se tem disponibilidade. Tem, está disponível, consta como ok, e é uma taxa de 0,80. Então o mercado diminuiu a volatilidade, essas taxas estão voltando ao normal. Deixa eu só consultar aqui BOVA11, que normalmente tem uma taxa de 2,5%, só para ver se já deu uma equilibrada. Ainda não, está com uma taxa superior ao que costuma ser praticado, o que mostra para a gente que nesse momento o mercado tem uma demanda maior por venda, né, desses ativos para uma eventual proteção de carteira ou para quem quer fazer uma operação especulativa para ganhar com a queda da bolsa. Bom, voltando para a apresentação, o que mais que a gente tem aqui? Risco de operar contra a tendência natural. De fato, o mercado ele tem uma tendência natural que costuma ser uma tendência de alta. Você está apostando numa queda. O risco relacionado ao tempo. Obviamente que se você está pagando um aluguel e o papel não cai, quanto mais tempo você permanecer naquela operação, maior vai ser os seus custos. Então você precisa também prestar muita atenção. Risco de short squeeze ou zeragem de BTC. Esse aqui também é um risco que deve ser observado. Vamos pegar um exemplo de compra de um papel. Quando você compra um papel, você pode vender aquele papel a qualquer momento. É o seu critério. Mas no caso de uma venda de ações, não necessariamente você vai vender a qualquer momento. Por quê? Porque vamos pensar na hipótese de você vender um papel, a corretora conseguiu alugar isso para você, você não precisa se preocupar com essa parte operacional, a corretora que vai fazer, mas vamos imaginar que, como esse aluguel é reversível ao doador, na maior parte das vezes, mais de 90% das vezes é reversível ao doador, se ele pedir essas ações de volta, a corretora vai ter que procurar um novo aluguel de ações para você. Vamos imaginar hipoteticamente que não tem mais disponibilidade. Nesse caso, você vai ter que zerar a sua operação, porque senão você ficaria negativo e pagaria uma multa. E isso pode ocorrer um movimento em massa. Se isso acontecer, oferta e demanda, o que pode ocorrer com o papel? Muita liquidação de BTC, as pessoas estão liquidando o BTC, estão zerando as suas operações, e quando você zera uma operação, você faz uma compra, né? Quando você está vendido, você faz uma compra, que é a recompra, e aí você zera a sua operação. Então, mais gente comprando papel, a tendência é que, de repente, ele faça um repique. Outro risco que você tem é não ter mais condições de manter as garantias. E aqui é um ponto importante que eu já vou mencionar agora para você nessa parte operacional. Aqui na parte operacional, o que o investidor, né, que na verdade está fazendo uma operação especulativa, o que ele precisa entender? Ele precisa primeiro conferir se o papel tem disponibilidade, a gente já viu isso lá no home broker, conferir a taxa que está sendo praticada, e aqui quanto maior a taxa, maior o teu custo. Normalmente, para esse tipo de operação, eu penso que se o investidor quiser fazer uma operação dessa, especulativa de curto prazo, ele não deve pagar uma taxa de aluguel superior a 6% ao ano. Senão fica muito pesado, ele precisa encontrar, além do time de queda das ações, as ações precisam cair rapidamente para que ele não fique pagando uma taxa muito elevada diariamente. E ele precisa entender quais são as garantias exigidas para poder fazer essa venda. E aqui as garantias normalmente, além de dinheiro, você pode colocar como garantia algumas ações, alguns CDBs e o próprio Tesouro Direto. Eu vou mostrar para vocês na planilha para a gente poder entender como é que funciona essa parte de garantias e entender também
esse risco associado a não ter condições de manter as garantias. Bom, vamos imaginar que você queira vender ações de Petrobras, você quer vender 1.000 ações e que você tem um patrimônio na corretora hoje de 100 mil reais. Beleza. Perceba o seguinte, como eu mencionei para você, algumas ações servem como garantia. Então você tem lá a Petrobras, serve como garantia, Vale, Itaú, mas você tem ações que eventualmente não servem como garantia. Por exemplo, ações da Oi, né? Não vai servir como garantia uma ação ali, uma penny stock, uma ação muito de baixo valor, então ela não vai servir como garantia. Vai ter um deságio na tua carteira. Nem tudo que você tem serve como garantia. Eventualmente você tem um fundo de investimento, não vai servir como garantia. Você tem um fundo imobiliário, não vai servir como garantia. Você tem um CDB que de repente também não serve como garantia. E algumas ações que você tem de grande porte, elas podem sofrer um deságio também. Não vai servir o 100% ali como garantia. Então nesse caso, vamos imaginar que o deságio da carteira seria de 25%. Nesse caso eu tenho 100 mil e aqui eu teria uma garantia, né, passível de 75 mil reais. Como eu estou querendo vender aqui 1.000 ações de Petrobras, a margem exigida da B3 seria de 20 mil reais. Só que a tua carteira de investimento, ela sofre um deságio, mas as ações sofrem um ágio quando você vai vender essas ações. Então, vamos imaginar que o ágio de Petrobras hoje está na faixa de 35%. Então significa que se você vai vender 20 mil reais de Petrobras, para você vender esses 20 mil reais de Petrobras, você precisa ter os 20 mil mais o valor do ágio. Nesse caso, 35%. Se a gente for analisar aqui, que a gente precisaria ter 27 mil reais, seria a margem exigida pela B3. Só que lembra que eu comentei com você que quando você vende uma ação, entra um crédito na sua conta? Então entrou 20 mil reais na minha conta. Qual que seria a margem necessária? Simplesmente essa diferença, né, do que entrou na minha conta para o que a B3 exige. Nesse exemplo seria 7 mil reais. Eu tenho essa garantia? Sim, eu tenho essa garantia, eu tenho 75 mil como garantia. Eu consigo fazer essa operação com relativa tranquilidade. Agora, perceba que o mercado se movimenta diariamente. Então essa margem de garantia ela também vai alterar de acordo com, eventualmente, um aumento do deságio da carteira, que pode aumentar para 30%. Isso diminui o meu passível de garantia e, eventualmente, a cotação do papel, né? Se o papel aumentar, por exemplo, ele andar contra a minha posição, vai exigir uma garantia maior. Ou, se o ágio do papel aumentar, também vai exigir uma garantia maior. Então, esse é um ponto muito importante, porque, às vezes, o que acontece? Se eu quiser vender uma quantidade muito grande de papel, de repente, eu vendo, por exemplo, 5 mil, perceba que eu teria que ter uma margem de garantia de 57.500, estaria dentro da minha expectativa aqui de 70 mil, só que na hipótese, por exemplo, de ocorrer uma maior volatilidade no mercado, esse deságio da minha carteira pode aumentar para 50%, por exemplo, e o ágio do papel também aumentar. Nesse caso, perceba que a minha garantia disponível já ficou negativa, ou seja, eu não consigo cobrir mais essa quantidade de ações. E nessa situação, a corretora vai me convidar a liquidar parte dessas ações. Então, eu fico com um risco de liquidação de parte das ações, mesmo que o mercado esteja desfavorável para mim. Ou então, eu vou ter que aportar mais recursos para que eu possa quadrar novamente ao risco da corretora. Beleza? Eu acredito que essa parte aqui ficou tranquila. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Voltando aqui para a apresentação, para finalizar, o que eu acho dessa estratégia? Eu acredito que, basicamente, existem várias estratégias no mercado financeiro para o investidor, né? Nesse caso, é uma estratégia de venda especulativa que você precisa determinar um bom timing para vender esses papéis. Não é fácil extrair dinheiro do mercado, seja na alta ou na baixa, né, numa queda de mercado, mas a gente viu no decorrer desse vídeo que para ganhar com uma queda de mercado, você precisa acertar o timing e cobrir os custos operacionais, né, além dos riscos envolvidos que a gente já mencionou aqui. Então é uma estratégia que exige mais habilidade desse investidor que queira fazer uma operação especulativa e que ele pode fazer isso, mas para que ele possa fazer, ele precisa ter conhecimento para entender como funciona esse tipo de operação. Então o meu objetivo aqui foi poder compartilhar um pouco desse conhecimento para você e essa tomada de decisão é uma tomada de decisão muito individual. Eventualmente há cenários que pode ser feita uma operação de venda, né, se você acredita que o mercado vai ter uma desvalorização. Então, cabe ao investidor essa tomada de decisão. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!